Meus caros irmãos e amigos, a paz do Senhor para todos. No Fonte de Vida de hoje, continuamos nossas reflexões sobre o movimento pentecostal. Nós vimos que no Brasil, no seu início, foi muito difícil. Além da perseguição religiosa por parte da Igreja Católica e pelas denominações históricas. Vimos que, não obstante as dificuldades, Deus abençoou com sinais e maravilhas, tais como cura divina, diversas pessoas enfermas foram curadas. Tais sinais foram bênçãos da aprovação de Deus ao movimento pentecostal no Brasil. Vamos continuar refletindo sobre esse importante tema na história da evangelização no Brasil. Fique conosco, até já. Você está assistindo o programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la, oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh my, discover what's deep inside. Oh my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Família em Foco. Família em Foco. Meus caros irmãos e amigos, no programa anterior, refletimos sobre o início do movimento pentecostal no Brasil. Os missionários e os primeiros crentes pentecostais enfrentaram grandes problemas, a começar da descrença, da perseguição e ameaças diversas, incluindo ameaças de morte por meio de pessoas usadas pelo maligno contra os pioneiros dessa obra pentecostal, pois sem dúvida alguma o adversário já percebia que se tratava de um movimento espiritual e evangelístico diferente de todos os programas de evangelização e missões no Brasil. Para a glória de Deus, enquanto as forças adversárias se levantavam, o Senhor operava maravilhas, curando enfermos, libertando os oprimidos do diabo, o que causou grande impacto no contexto da evangelização nacional. Mas por que a obra cresceu? O batismo com o Espírito Santo, com línguas estranhas, a ênfase nos dons espirituais, as curas divinas incontáveis, os prodígios e maravilhas operados por Deus, através de homens e mulheres humildes, a ênfase na vida de santidade, que era bem clara e indiscutível na separação do mundo, não só em termos de doutrina, mas também em termos de usos e costumes, os quais caracterizavam aos olhos dos estranhos que os pentecostais eram um povo diferente, por dentro e por fora. Com tais características, os crentes eram taxados de bíblias. Por quê? Andavam com a Bíblia. De bodes, de capa verde, porque a Bíblia era capa verde, não é? De fanáticos, não só por parte dos romanistas, como pelos crentes de outras denominações. Mas o revestimento de poder do alto foi a causa primordial do crescimento da obra pentecostal no Brasil em seus primeiros anos e espalhou-se como fogo através da evangelização dinâmica e cheia de amor pelas almas. Os pregadores, no início, eram em sua maioria absoluta pessoas simples, muitas indoutas, sem cultura formal, mas cheias do Espírito Santo e foram usadas como instrumentos poderosos nas mãos de Deus. E assim se deu a expansão da Assembleia de Deus no Brasil. Segundo Burton,
o autor de um livro sobre a história da igreja, em 1960, as Assembleias de Deus passaram a responder por 70% do evangelismo nacional, congregando 50% dos evangélicos brasileiros, principalmente no interior e entre as camadas mais humildes da população. Sua influência tem sido de tal monta que grande parte das igrejas históricas tradicionais se voltaram para a busca da fé pentecostal. Em 1970, as Assembleias de Deus contavam com 62,6% dos evangélicos brasileiros, que chegava a 2,6 milhões, segundo Nemuel Kessler. Em 1980, o censo do IBGE dava conta de que, no Brasil, havia 7.885.000 evangélicos. Os pentecostais participavam com cerca de 48%. Segundo os últimos dados do IBGE, dados do último censo indicavam que os evangélicos eram 26 milhões de adeptos e as Assembleias de Deus constituíam na maior denominação evangélica do Brasil, isso o censo de 1980, passando de 2,4 para 4,5 milhões de fiéis, com 22 mil templos, 20 mil pastores, conforme o jornal Mensageiro da Paz, de junho de 2002. Dá conta de que os assembleanos contam com mais de 8 milhões de dados atualizados, somando 32% dos evangélicos, ou 5% da população brasileira. Tudo isso, não se deve esquecer, foi fruto das raízes pentecostais fincadas pelos pioneiros do movimento pentecostal no Brasil. A Assembleia de Deus, sem dúvida alguma, puxaram o crescimento dos evangélicos no país. As estimativas apontavam ainda que a denominação conta com mais de 35 mil ministros e mais de 100 mil templos, espalhados por todo o Brasil. Na verdade, a Assembleia de Deus está presente até mesmo nos lugares onde as estruturas governamentais não chegam. No mundo, as Assembleias de Deus têm 64 milhões de membros, espalhados no mundo todo, e 363.450 ministros, divididos em 351.641 igrejas e presentes em 217 países. Esse crescimento dos pentecostais não deve ser visto como fator para o segmento se acomodar. Pelo contrário, a vontade de Deus é que a sua igreja cresça, alcançando o maior número possível de pessoas no Brasil e no mundo. No próximo programa, se Deus quiser, traremos mais informações sobre o maior movimento evangelístico do mundo e do Brasil. Eu indago, você que é cristão, faz alguma coisa pelo crescimento do reino de Deus em sua terra? Ou faz parte do grupo que apenas procura receber as bênçãos? Reflitamos sobre o que Deus quer que façamos com o poder do Espírito Santo. Fique conosco, até já. Você está assistindo programa Fonte de Vida com o pastor Elinaldo Renovato de Lima. La 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 la, la la. Oh oh oh, la 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 la, la la. If every day is just a dream, then who would I wanna be? Today I think I'll be the queen, flying through a time machine. Oh, my, discover what's deep inside. Oh, my, loving everything I find. La 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 la, la la, my. A ETAP, Escola Teológica da Assembleia de Deus em Parnamirim, oferece a você a oportunidade de ampliar seus conhecimentos bíblicos. Estão abertas as inscrições para os cursos de teologia por módulos semipresenciais, onde você terá aulas com professores competentes e ainda estudar em sua própria casa. Não perca esta oportunidade. A ETAP dispõe de biblioteca própria e instalações adequadas para que você sinta-se bem estudando conosco. Faça já sua inscrição. Informações pelos telefones 3272-6979. Apesar das feridas
decepções eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Apesar das feridas, apesar das decepções, eu te chamei, eu te chamei. Apesar do passado, apesar das desilusões, eu te chamei, eu te chamei. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa. Não te dei espírito de temor, mas de ousadia. Onde eu te mandar, tu irás. Onde eu te colocar, tu brilharás. E eu te encherei, e eu te encherei, e eu te encherei. Vai, 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 vai. Deixa eu te usar para curar, deixa eu te usar para salvar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Deixa eu te usar, deixa eu te usar. Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar. Quer um estudo completo e profundo das Sagradas Escrituras? Conheça a Bíblia de Estudo Holman e surpreenda-se. Esta Bíblia foi projetada para que cada recurso esclarecedor esteja na mesma página com o texto bíblico ao qual se refere. Principais recursos: com cerca de 15.000 notas de estudo, estudos de palavras, fotos, linhas do tempo, mapas, inúmeros artigos. Holman, uma Bíblia de estudo que oferece mais do que você espera e exatamente onde você espera.
Adquira agora mesmo na livraria mais próxima de você. Mais um produto com a qualidade CPAD. Visão panorâmica, o seu jornal. Bom dia, a paz do Senhor. Começa agora mais um Visão Panorâmica. Veja as manchetes de hoje. Juventude da ADEPAR faz culto online no período do isolamento social. A ADEPAR muda a programação semanal por causa da pandemia. Assembleia de Deus em Parnamirim atende as famílias carentes no período do isolamento social. Tudo isso daqui a 30 segundos. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Juventude da ADEPAR faz culto online no período do isolamento social. A mocidade do templo sede da Assembleia de Deus em Parnamirim faz culto online no período da quarentena. No último domingo, dia 19 de abril, jovens do templo sede da ADEPAR realizaram o culto mensal de mocidade no formato online. Houve os hinos congregacionais seguidos de louvor a Deus, em gratidão por todas as bênçãos recebidas pela sua bondade e misericórdia. O culto da mocidade teve um prelúdio pelo grupo Geração Avivada, com o hino Nada Pode Calar um Adorador. O culto teve início com oração por Cleiton, seguido de louvor pela Geração Avivada, com o tema Que Ele Cresça, seguido de hino Fidelidade, enfatizando que toda a glória e honra devem ser tributadas unicamente a Deus e que devemos ser fiéis ao Senhor. Em seguida, Cleiton fez breve reflexão antes do ofertório, demonstrando a necessidade de contribuirmos com nossas ofertas e dízimos para a manutenção da obra do Senhor, pois a igreja tem o lado espiritual que só necessita de orações e adoração a Deus, mas tem o lado material que demanda recursos financeiros. A igreja mantém missionários que não podem ficar sem o sustento de suas famílias, além de funcionários e outras obrigações sociais e patrimoniais. A seguir, foi feito o ofertório ao solo do hino executado pelo saxofonista Efraim, seguido de hino pelo Geração Avivada, com o título Deus Tu És Santo, em que a mensagem exalta a santidade de Deus como atributo supremo de sua natureza, atributo este que Deus exige de todos aqueles que nele creem e o servem. A palavra de Deus diz, sede santos, porque eu sou santo, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Logo após, o presbítero Rodolfo Pessoa, líder da mocidade do Templo Sede, ministrou a palavra de Deus, enfatizando a salvação em Cristo Jesus. Foi uma mensagem cheia da graça e da unção de Deus para este tempo em que as pessoas estão perturbadas com a situação do mundo. Mas Cristo é a solução para as pessoas, para as famílias e para a nação. Em seguida, o Ministério Geração Avivada entoou mais um hino com o título Rendido Estou, ressaltando a submissão do verdadeiro servo de Deus à vontade soberana do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Logo após, foi feita oração pelas famílias, pelo irmão Salma, integrante do Geração Avivada, seguida oração pelo Brasil por Cleiton e oração final pelo pastor Elinaldo Renovato, que ministrou a bênção apostólica. A ADEPAR muda a programação semanal por causa da pandemia. Desde o início da semana que se finda, a Assembleia de Deus em Parnamirim tem nova programação face ao afastamento social imposto pela pandemia do coronavírus, que impede a frequência das pessoas ao templo. Aos domingos, haverá cultos de evangelização. Nas segundas-feiras, cultos de departamento. Às quartas-feiras, cultos públicos e às sextas-feiras, como sempre, cultos de doutrina com o pastor Elinaldo Renovato. Culto da família online no templo sede da ADEPAR. Seguindo a programação de cultos online,
Face ao isolamento social imposto pela quarentena do coronavírus, a ADEPAR mudou a realização do culto da família online para a última segunda-feira. O dirigente do culto foi o pastor Cleomar Francisco, diretor do Departamento da Família, o DEFAM. No louvor participou irmã Laíse, que entoou o belo hino de adoração a Deus, exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. No apoio instrumental participou o irmão Marquinhos, maestro do grupo Brilho Celeste. A pregação da palavra de Deus foi feita pelo presbítero Nilson Fonseca, administrador do Templo Sede, que ministrou mensagem exaltando a Deus por sua grande bondade e misericórdia para com todas as pessoas no mundo. A Assembleia de Deus em Parnamirim tem especial cuidado com as famílias em geral, principalmente com as cristãs que enfrentam grandes desafios para servir a Deus neste tempo de tanta incredulidade e desprezo pela palavra do Senhor. Através da escola dominical, dos cultos de doutrina, além dos trabalhos especiais de encontro de casais com Cristo, o ECC, e dos encontros de jovens com Cristo, o EJC, a ADEPAR contribui para a educação e formação cristã da família. A ADEPAR atende as famílias carentes durante o isolamento. Na última semana, a Assembleia de Deus em Parnamirim, mesmo diante das imensas dificuldades com o fechamento dos templos, sem realização dos cultos e reuniões normais, tem procurado fazer o que está ao seu alcance para dar um mínimo de assistência social aos carentes de alguns bairros onde possui congregações. Assim é que, nos últimos dias, depois da quarentena, a ADEPAR tem feito distribuição de alimentos a várias pessoas. No dia 5 de abril, a Igreja Apolo do bairro da Liberdade, dirigida pelo auxiliar Marcos Fabiano de Medeiros, fez distribuição de sopa em 4 comunidades: Liberdade, Assentamento Fonte de Vida, Pinho de Cima. Voluntários se mobilizaram e providenciaram a preparação de 600 sopas para as pessoas carentes e mais de 129 bolos e 1.200 pães, que foram distribuídos às pessoas naquelas comunidades. Irmãos que amam a obra do Senhor Jesus fizeram doação de gêneros alimentícios para a preparação das refeições a serem distribuídas naquela ocasião. Irmãos voluntários se uniram para preparar as refeições com muita dedicação e amor, visando ajudar as pessoas carentes daqueles bairros. O pastor Fabiano coordenou todos os trabalhos da distribuição de refeições. Diversas famílias ficaram agradecidas pela assistência alimentar levada a elas pela Igreja da Liberdade. Não se pretende fazer promoção pessoal de nenhuma pessoa na distribuição, mas tão somente demonstrar nosso interesse em ajudar os menos favorecidos. Neste momento de desemprego, falta de recursos, isolamento de todos de suas fontes de renda, continuaremos a informar aos nossos espectadores o que Deus tem feito em prol dos que recebem um pouco de nossa solidariedade. O dia 11 de abril foi a vez da distribuição de alimento na área do setor 12, Congregação Polo de Nova Esperança 2, liderada pelo evangelista Gaudêncio Frazão. Como em outras áreas, equipes de voluntários se uniram para arrecadar gêneros e prepararem sopas com pães para dezenas de famílias. Vasilhames de bom tamanho foram cheios para a distribuição entre os que procuraram a igreja para receber a valiosa contribuição. O sopão foi distribuído a pessoas nas congregações de Nova Esperança 2, Gastão Maris, Nova Esperança 3 e Parque Verde. Durante a distribuição, os voluntários oraram a Deus, agradecidos por poderem dar um pouco de sua cooperação aos mais carentes, e trabalharam com muita união e dedicação naquela demonstração de solidariedade cristã. Enquanto persistia essa situação de crise sanitária e social, a Igreja de Parnamirim, vinculada à Assembleia de Deus no Rio Grande do Norte, a IEADERN, envidará esforços para amenizar as dificuldades de famílias que precisam de nosso apoio. Não tem sido fácil, as contribuições para a obra do Senhor caíram consideravelmente, mas com a bondade de Deus e a ajuda de voluntários, continuaremos a fazer a obra do Senhor. Esse foi, portanto, mais um Visão Panorâmica. Até outra ocasião, se Deus assim nos permitir. Fonte de vida. Gráfica
Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Uma empresa com larga experiência há mais de 20 anos no mercado. Conta com equipamentos de última geração e profissionais capacitados. Podemos atender a sua demanda com qualidade, rapidez e eficiência. Gráfica Fernandes, Rua Presidente Sarmento, 1061, Alecrim. Fone 3223-7028. Gráfica Fernandes, a impressão que dá cartaz. Meus amados irmãos e amigos do Fonte de Vida, mais uma vez louvo a Deus por vocês nos prestigiarem durante toda a história desse programa. Não é? Continue orando por nós, prestigiando esse horário e Deus abençoe vocês. Eu quero orar mais uma vez. Querido Deus, nosso Pai, agradeço a Ti, Senhor, por tantos queridos irmãos e amigos, evangélicos ou não, que estão na audiência deste programa. Abençoa todas as suas famílias, o seu lar, em nome de Jesus. Amém. Até o próximo programa, se Deus quiser. Apesar das feridas, apesar